Um outro aspecto que a gente não pode perder de vista é que Santa Paulina, ela primava pela caridade. O seu testamento fala muito isso, né? Para viver a Eucaristia, a gente tem que viver o respeito pelo outro, a caridade. O que é a caridade? Sem dúvida, a vivência plena da caridade é o amor, a entrega total. Exemplo de Jesus, aquele que viveu intensamente a comunhão com o Pai, Deus, aquele que viveu nesse seio da Trindade Santa e aquele que nos ensina também que o amor tem que ser concreto. O amor não é só uma sensação, uma emoção, um sentimento, poesia. Uma poesia. O amor, ele passa pela dureza da vida e, principalmente, o amor, ele tem que se expressar em obras, em atos concretos, em atitudes, em comportamentos, na vivência de valores. E creio que isso os santos nos ensinam e Santa Paulina nos ensinou plenamente através dessa acolhida da Ângela Viviane no casebre, no pequeno recurso que tinha na época, no cuidado com a vida, no amor pela vida, acompanhando essas pessoas. Depois em São Paulo, acompanhando os filhos e os escravos, as pessoas em situações de risco, de pobreza, de necessidades. Ou seja, o amor vai se transformando, alimentado pela Eucaristia, esse amor vai se transformando, vai se multiplicando em ações solidárias. E eu creio que essa caminhada de hoje, daqui a pouco, como vamos acompanhar a procissão do casebre até o santuário, percorrendo essa passarela, a gente vai perceber o quantos passos são necessários ainda para transformar tantos casebres em vida mais digna, em realmente expressão do amor de Deus, que é a vida para todos, a vida em abundância, a vida dos pequenos do reino deve ser transformada em vida, em mais vida. Ou seja, o amor concreto de Santa Paulina hoje é a grande motivação para nós, irmãzinhas, para os grupos da FAMAPA, para todos os fiéis, peregrinos, devotos que vêm até o santuário, nesse lugar que, dizia Dom Murilo, é um lugar de celebração, onde o centro é a Eucaristia, é um lugar de acolhida. Acolhemos a todos os peregrinos que vêm aqui, mas também é um lugar de evangelização, do anúncio da Boa Nova, da vivência dessa Boa Nova, que todos saiamos daqui dessa celebração, os que vêm presencialmente aqui no nosso santuário e os que nos acompanham pela televisão, mas que hoje todos possamos sair dessas celebrações alimentados pela palavra, pela vida de Santa Paulina, pela Eucaristia. Para quê? Para que a nossa vida seja um pouquinho melhor e ser melhor para os outros, para servir os demais. E essa é a expressão, creio, concreta da Eucaristia, da caridade. Viver esse amor, que é um amor com gestos concretos, o que não é nada fácil. Porque muitas vezes, em palavras, a gente tem desenhado um modelo ideal. Mas quando chega no dia a dia, nós encontramos as nossas dificuldades pessoais, comunitárias, nossas limitações. Exatamente. Mas aí está, o trabalho constante de que o amor vai também nos transformando. E olha, gente, a irmã Roseli falava de amor, né? E tem um autor, James Hunter, ele fala assim, que o amor é aquilo que o amor faz. O que é que significa isso? Que o amor não é discurso, o amor não é só poesia, o amor é a prática, é a concretude, né? Ele só acontece quando a gente é capaz de fazer algo por alguém. Então, é necessário porque o amor, ele é uma palavra que está extremamente banalizada e a gente tem que cuidar um pouco, porque o amor, ele é muito mais do que a poesia, ele é muito mais do que o discurso. O amor é prática. O amor é a gente colocar no calor das mãos, no calor do coração, uma atitude de fraternidade, de misericórdia, como dizia Santa Paulina, de caridade em favor do outro. Então, amar é entrega. E Santa Paulina fez isso de forma íntegra, plena, completa. Por isso, hoje, ela recebeu o reconhecimento da Igreja. E não é só ela. Como dizia Dom Murilo, não precisa que seja só os santos. Nós todos somos convidados pelo batismo a sermos santos. E ser santo significa viver plenamente em comunhão com Deus. E Paulina viveu a sua comunhão com Deus porque foi uma escolha, gente, foi uma opção de vida. Tudo é escolha, a gente pode fazer as nossas escolhas. E elas nos trazem consequências, naturalmente. Paulina viveu as consequências da sua escolha. Só para vocês terem uma ideia, ela saiu daqui, fundou a congregação e depois de 10 anos ela foi para São Paulo. Era uma menina assim, uma mulher simples,
mas ela encarou uma nova missão. Ela foi para São Paulo cuidar dos ex-escravos e dos órfãos, as crianças negras e pobres. Ela foi fazer um trabalho que ninguém queria fazer. Então ela chegou lá e encontrou os velhos jogados nas ruas, alcoolizados, abandonados, feridos, pessoas extremamente machucadas em todos os sentidos da sua vida. E ela recolheu essas pessoas com as suas companheiras e lhes deu uma vida digna. E foi assim que ela começou a sua missão em São Paulo, e foi assim que a congregação, a obra que ela fundou, começou também a se expandir. Uma coisa que a gente fala muito pouco, mas que ela assumiu, e ela assumiu com profetismo, foi as casas que acolhiam as pessoas com problema psiquiátrico, né, que chamavam os loucos. Gente, os loucos viviam de forma desumana, eram machucadas, essas pessoas eram tratadas como lixo humano, como coisas. Então, ela foi uma das pessoas que chamou a atenção da direção, porque as irmãs trabalhavam lá sem nenhuma segurança, e ela disse: olha, essas pessoas são tratadas como coisas, como lixo humano, eles são seres humanos, são filhos de Deus e precisam ser tratados como filhos de Deus, e vocês jogam elas aqui e não as cuidam. E as irmãs não podem trabalhar sem o mínimo de segurança. Então, amar é também cuidar, é dar condições para que a pessoa possa voltar a sentir a alegria de viver, possa ter dignidade para viver. Se tem um problema, que esse problema seja vivido também com dignidade, que a pessoa não se sinta sozinha. E isso ela conseguiu. Ela foi uma profetisa e ela comprou muitos problemas, gente. Ela comprou problemas, inclusive, com a hierarquia da igreja. Ela viveu dificuldades. Não foi a vida dela, de fato, foi uma comunhão com o coração de Cristo, de Jesus, que agonizava. Ela agonizou muitos momentos. Ela foi afligida com muitos problemas.